E aí, pessoal, agora para a nossa última parte do curso, a gente vai tentar fazer uma aplicação envolvendo um pouquinho de cada coisa que a gente aprendeu, não tudo, mas várias coisas. Vamos lá. Qual a situação? Eu tenho um amigo e ele gosta de monitorar os dados do Covid-19 para ver como é que está na situação do nosso estado, certo? Então aqui tem algumas informações sobre os dados aqui de Alagoas e não está muito atualizado não, porque eu peguei faz um tempinho. Aqui tem até o dia 23 de junho. Então, qual é a questão? Quando você tem assim uma tabela com muitos dados, e daí você tem muitos parâmetros importantes, você precisa sempre criar um gráfico para cada parâmetro, e aí isso acaba atrapalhando sua organização. Se você for apresentar alguma coisa, fica difícil apresentar assim. E aí, aqui está a tabela de dados e aqui está o tanto de gráfico, tá? E aí, eu queria mostrar aqui uma maneira da gente transformar isso tudo aqui em um gráfico só, certo? Que ia usando o VBA. E aí, como assim? O que é que a gente vai começar fazendo aqui? Então, eu vou aqui, ó. Opa. Shift para o lado, Ctrl Shift para baixo. Selecionei as duas colunas da minha tabela. Aí eu venho aqui em inserir, e aqui tem os tipos de gráfico, eu quero fazer um gráfico de linha. Aí está aqui meu gráfico de casos diários de Covid-19, certo? Isso aqui, deixa eu tirar daqui, deixar aqui embaixo porque isso aqui é da vez passada que eu fiz. Então, quando a gente faz um gráfico, o que é que a gente tem? A gente tem o eixo X, que aqui está preenchido com as datas, e a gente tem uma série de dados aqui. O que é que eu quero fazer? Eu quero fazer uma macro para, conforme eu for selecionar aqui um tipo de gráfico, por exemplo, eu quero selecionar caso diário. Aí ele vai usar a série do caso diário. Caso eu escolha aqui outro parâmetro, deixa eu dar um zoom aqui para ver. Se eu quiser ler, por exemplo, a porcentagem de ocupação, eu clico aqui no botão e o gráfico vai mudar, a série vai mudar para a porcentagem de ocupação. Isso para quê? Para eu poder ver todas essas informações aqui num gráfico só, sem ter que fazer um monte, certo? E aí como é que a gente pode fazer isso? Eu, por exemplo, posso não saber como é que o Excel faz para mexer, por exemplo, com série de dados de gráfico. E a gente não viu isso até agora, né? E aí o que é que eu faço nessa situação? A opção, você pode ir no Google e ler lá e ir aprendendo, porque é assim que você aprende a maioria das coisas. Porque, tipo, normalmente você está programando e aí chega uma situação que você não sabe resolver, você vai no Google e lá sempre tem a resposta. Opção 2, e essa aqui é a que a gente vai usar agora. Vamos supor que a gente não sabe. O que é que eu vou fazer? Eu vou começar uma macro e vou adicionar aqui uma nova série para o meu gráfico. E quando eu gravar essa macro, eu vou ver como é que ele faz para adicionar essa série. Eu vendo como é que ele faz para adicionar essa série, eu vou aprender o que é que eu tenho que fazer para modificar uma série. E aí, a partir disso, eu vou fazer o que eu tinha pensado no início, certo? Que é a questão de mudar a série de acordo com um botão, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer? Vou aqui em desenvolvedor, gravar macro, e aqui eu já gravei um monte, eu vou chamar ela de teste 01, certo? O que é que eu vou fazer aqui? Vou ativar o meu gráfico. Para ativar, eu vou clicar aqui, ó, nele todo, eu tenho que selecionar tudo, certo? E aqui em formatar não, aqui em design, eu vou aqui em selecionar dados, tá? Aí eu venho aqui e vou adicionar uma nova série de dados. Qual vai ser o nome da minha série, por exemplo? O nome da minha série vai ser UTI, certo? E quais são os valores da minha série? Vão ser esses aqui, daqui até lá embaixo, certo? E aí eu vou dar um OK. Feito isso, terminei, vou dar um OK e vou vir para cá. Então isso aqui está a minha série de dados, que eu nem lembro mais qual era, mas é o que estava no início. E aqui está a série nova que eu adicionei de UTI, certo? E aí feito isso, terminei, vou aqui em desenvolvedor, vou parar de gravar. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou aqui em macros, e aqui tem um monte, mas eu vou aqui em teste 01 para ver o que foi que eu escrevi, certo? Então eu vou chegar aqui e vou editar. E aqui está tudo que ele anotou, certo? Então vamos ver o que foi que ele anotou. Ele falou aqui, ó, na minha planilha ativa, e ele já colocou uma coisa nova aqui, Chart Objects. O que é isso? Chart, em inglês, é os gráficos que a gente usa no Excel, certo? E Objects é objetos.
Então, o que é que ele está fazendo? Ele está pegando o objeto de gráfico e aí ele vai abrir parênteses para dizer qual é o objeto que ele está trabalhando, qual é o gráfico que ele está trabalhando. No caso, é o gráfico 3. E ele está colocando aqui pelo nome, certo? Porque se a gente vier aqui, ó, se a gente clicar nesse gráfico, está aqui dizendo que o nome do gráfico é gráfico 3 aqui na caixa de nome, certo? E ele está dizendo que ele primeiro ativou o gráfico, certo? Isso aqui tudo foi besteira que ele colocou no modo copiar e colar, que era falso, certo? E aí vamos ver o que foi que ele fez mais. Ele chegou aqui, ó, com o gráfico que está ativo, e aqui ele colocou um objeto novo que foi o quê? Uma série, uma coleção de séries, certo? Então essa aqui é uma propriedade do meu gráfico ativo. E ele está aqui usando o método de new series, ele está criando uma série nova, certo? E aí, aqui percebam que ele usou series collection e aqui ele usou full series collection, certo? Os dois fazem basicamente a mesma coisa, então para o nosso propósito aqui de ficar igual, eu vou apagar esses dois, certo? Essas linhas aqui são o quê? Essas linhas aqui são eu arrastando para o lado o meu mouse, certo? É o scroll de coluna. Eu estou fazendo isso aqui lá e ele está gravando isso aqui. Então eu vou apagar isso aqui. Isso aqui foi quando eu selecionei a célula no final. Isso aqui foi quando eu dei um scroll de novo, acho que para cima ou para baixo. Então eu vou apagar. Tudo que a gente vai precisar entender é isso aqui. Então voltando. Ele ativou o gráfico pelo nome, usando essa propriedade aqui, certo? Criou o gráfico 3. E agora, no meu gráfico ativo, ele está pegando a coleção de séries, usando esse objeto aqui, e usando o método de new series. Então ele está criando uma série nova, certo? E aí, antes eu só tinha uma série, certo? Então o índice da série que eu tinha antes era 1. Se ele criou uma nova série, o índice dessa série nova é o índice 2, certo? Então o que ele está fazendo aqui? Ó? No meu gráfico que está ativo, na coleção de séries, é que ele usou para especificar. Na minha série que tem o índice 2, eu quero que o nome seja o que tem na minha planilha de gráficos na célula D1. Então vamos aqui, ó. Na minha planilha de gráficos, o que é que está na célula D1? Na célula D1 está UTI, que foi o nome da série que a gente adicionou. Então o nome dessa série vai ser UTI. E aqui embaixo, de novo, no meu gráfico que está ativo, que eu ativei no começo, da série de coleções dele, aqui tem índice 2, que foi essa que eu adicionei agora. Os valores que ela vai receber vai ser o que está na planilha de gráficos de D2 até D66. Então, o que é que está de D2 até D66 é isso aqui, certo? Então, com isso, eu já posso criar, já posso fazer algo, certo? Então, eu só criei essa série aqui para ver como é que o Excel trabalha com séries de gráficos, certo? E aí a gente vai começar a trabalhar agora. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou deletar essa série nova que a gente criou. A gente só colocou ela aqui para aprender como é que o Excel mexe, certo? Tá aqui o meu gráfico de caso diário. O que é que eu vou fazer agora? Vou ajustar o meu gráfico, deixar ele mais bonitinho. Então, vou fazer isso aqui. Vou colocar aqui mais para o lado. Vou aumentar, vou deixar maior porque para eu ver tudo eu tenho que tirar um pouco o zoom, né? Então, vou deixar ele bem grande. Opa, o que eu fiz? Opa! Eu não gosto dessas linhas, eu vou deletar elas, clicar nela e apertar em Delete. E aqui na minha área de plotagem eu vou aumentar um pouquinho, certo? E aqui eu vou clicar no maisinho, aqui é só edição normal de gráfico, tá? Vou clicar no maisinho e vou colocar títulos dos eixos não, legenda, certo? Então tá aqui a legenda, tá dizendo que série eu tenho. Eu tenho só a série de caso diário. Vou fazer ela um pouco maior, ok? Então tá aqui o meu gráfico, só vou mudar aqui o estilo para ficar mais bonito. Eu vou aqui em Design e eu escolho esse estilo aqui, certo? Então eu venho aqui, coloco a legenda que sumiu. Não sei porque ela sumiu, mas ela sumiu. Vou colocar ela de volta e aumentar, certo? Então pronto, tá aqui o meu gráfico. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero mudar o meu gráfico, a minha série, de acordo com esses parâmetros aqui, certo? Então o que é que eu posso fazer? Vou copiar todos esses parâmetros. Copiei. E agora eu quero deixar todos esses parâmetros aqui
em coluna, certo? Eles estão em linha, eu quero deixá-los em coluna. Como é que eu faço? Eu venho aqui onde eu quero começar a minha coluna e quando eu colocar para colar, eu vou colocar aqui, ó, transpor, certo? E aí ele transformou os meus dados, que eram dados de linha, vou transformar em dados de coluna, certo? Fiz isso aqui, meu computador deu algum bug aqui que a gente vai ignorar. E aqui estão os parâmetros, certo? E aí eu vou limpar a formatação. E aqui está tudo ok. Está aqui a minha lista de parâmetros que eu quero mudar. Vou deixar só aqui para baixo. E vou escrever aqui parâmetros. Certo? Criei aqui a minha lista de parâmetros. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar, como a gente já fez antes, uma lista de dados baseado nessa coluna aqui. Certo? O que é que eu vou fazer? Eu vou chamar essa coluna aqui, eu vou dar um nome para ela. Vou dar um nome de parâmetros. Certo? Aqui eu vou clicar aqui no meio, deixar aqui centralizado. E aqui vocês poderiam até usar aquela máquina que vocês fizeram de formatar o índice da tabela e tal. E aqui só colocar isso aqui. Eu não vou poder porque no caso eu apaguei todas as máquinas que eu escrevi nesse arquivo aqui para poder mandar para vocês. Certo? Então eu não vou poder, vou ter que fazer tudo na mão. Porque eu apaguei o que eu tinha feito antes. Mas vocês podem usar isso aí. Então tá aqui a minha lista de parâmetros, eu já dei o nome a partir de dia até a ocupação total, tá aqui o nome parâmetros, certo? Eu venho aqui em desenvolvedor, e aqui em inserir eu tenho duas categorias, eu tenho a categoria de controles de formulário e eu tenho a categoria de controles ActiveX, certo? Eu vou usar essa categoria aqui de baixo, certo? Então eu vou escolher aqui essa caixa de combinação, tá bom? Esse controle de formulário aqui, eu ativo ele por meio de macros. Certo? Eu ativo ele por meio de procedimentos, tipo sub, etc. Esse aqui eu ativo ele de uma maneira um pouco diferente. Certo? Esse aqui eu ativo ele por meio de macros que são feitas lá nos meus módulos. Certo? Esses aqui são feitos através de macros que são escritos dentro da nossa planilha mesmo. Certo? Não são escritos no módulo. E eu vou mostrar isso aqui já já. Então eu vou colocar aqui uma caixa de combinação e ele pede para escolher onde é que eu vou colocar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, só por enquanto. Coloquei aqui e apareceu a minha lista. Então tá aqui, e o que é que eu vou fazer agora? Vou clicar com o botão direito e aqui nessa janela de propriedades, certo? Então lembra que da outra vez eu inseri na minha caixa de combo box, sendo que era uma combo box diferente, certo? Era uma caixa de combinação de controle de formulário. Essa aqui é uma de controles ActiveX. Então, essa aqui é um pouco diferente. O que eu vou ter que colocar aqui como sendo a fonte dos meus dados está aqui em list fill range, certo? Então eu vou dar a range que preenche a minha lista. Então eu venho aqui, qual é o nome dessa lista? É parâmetros, certo? Então aqui, ó, se eu sair do módulo de design e apertar aqui na setinha, vai aparecer essa lista aqui toda, certo? E aí o que é que eu quero fazer? Eu quero que, a partir do momento que eu selecionar um caso aqui, ele muda o gráfico de acordo com o que eu selecionei, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu venho aqui, módulo de design, seleciono você e vou clicar aqui em exibir código, certo? Coloquei para exibir o código. E aí percebam que ele nem veio para o módulo, ele veio direto para a minha planilha de gráficos, tá vendo? Ele não veio para o módulo porque eu vou escrever tudo aqui na planilha e tudo que eu fizer vai valer só para essa planilha, certo? Aí eu venho aqui nessa setinha e eu escolho qual o objeto que eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com combo box 1, que foi esse que eu criei, certo? Então tá aqui o combo box 1. Se eu quiser mudar o nome dele, como é que eu faço? Eu venho aqui de novo na janela de propriedades. Aqui em name eu vou mudar para mudar gráfico, certo? Então eu criei isso aqui. E aí o que é que eu vou fazer agora? E agora que eu mudei o nome, eu venho aqui em mudar gráfico, seleciono ele. E aí o que foi que ele fez? Ele criou uma macro aqui, que ela vai executar a macro mudar gráfico quando um evento acontecer. O evento é o que está aqui nessa lista aqui, e eu vou selecionar o evento change. Que evento é esse? É o evento de eu mudar o valor da minha lista lá, certo? Então sempre que eu mudar o valor,
ele vai executar essa macro aqui. E o que é que eu quero que ele faça? A primeira coisa que eu quero que ele faça é ativar o gráfico, né? Que foi a primeira coisa que ele fez aqui no meu módulo. A primeira coisa que ele fez foi ativar o gráfico, certo? Então eu venho aqui na minha planilha 9 e vou ativar o gráfico. Sendo que para não usar esse nome gráfico 3 que é feio, eu venho aqui e mudo o nome de gráfico 3 para COVID Chart, certo? Vou chamar esse gráfico disso aqui. Então eu venho aqui e vou fazer o quê? Na planilha ativa, Active Sheet, e aí eu vou usar o Chart Object, certo? Então, Chart Object. E aí eu vou dizer que objeto de gráfico que eu quero mudar. Eu vou querer mudar o que tem o nome COVID Chart, certo? E aí eu vou ativar, então Activate. Pronto. Agora que eu ativei, o que é que eu quero fazer? Eu quero mexer com a minha série. Sendo que antes de mexer com a minha série, eu tenho que saber qual valor que a minha lista está guardando, certo? Então lembra que o valor que uma lista guarda ou que uma caixa de texto guarda é o nome da caixa de texto ponto value, a propriedade valor da caixa de texto. Então eu vou pegar uma variável que vai guardar a informação do que eu selecionei na minha caixa de combinação. Então eu venho aqui e vou criar uma variável, o nome dessa variável vai ser, vou chamar aqui de mudar. E aí essa variável que chama de mudar vai guardar o nome do que eu selecionei lá na minha caixa de combinação, certo? Então ela vai receber o mudar gráfico, que é o nome da minha caixa de combinação, ponto value, certo? Então, essa minha variável aqui vai guardar o que é que está selecionado lá na minha caixa de combinação, certo? Deixa eu dar um tab aqui só para ficar mais organizado. Então, já fiz isso. Agora o que é que eu tenho que fazer? E aqui é essa parte mais complicada. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que, baseado no que está selecionado aqui, eu tenho que encontrar qual vai ser a minha coluna de fonte de dados. Certo? Faz sentido? Então, baseado no que eu selecionei aqui, então, se eu selecionei caso total, o que é que eu quero que ele faça? Ele vem aqui, procura aqui no cabeçalho da minha tabela, onde é que está o caso total. Então, ele vai encontrar o caso total. Depois que ele encontrar, o que é que eu quero que ele faça? Que ele selecione essa lista aqui e coloque como série do meu gráfico, certo? E como é que eu posso fazer esse processo? Eu poderia, por exemplo, usar um proc h da vida, certo? Que já que a gente está praticando o VBA, a gente vai usar aqui uma estrutura de repetição de while, certo? Como é que eu vou fazer isso? Vamos ver se a gente entende. O que é que eu quero que ele faça? Vou colocar uma estrutura de repetição que vai fazer o quê? Ele vai vir para essa célula 1. Se o nome dessa célula 1 for caso total, ele vai parar aqui. Se não for, ele vai para a próxima coluna. Aí ele vai olhar aqui nessa coluna. Se o nome dessa célula for caso total, ele para aqui. Se não for, ele vai para a próxima coluna. Se o nome aqui for caso total, ele vai parar, certo? Então ele vai parar aqui. E aí como é que eu faço isso? Ó, vou usar aqui o loop de do, que a gente aprendeu na última aula, que é faça do enquanto, e aí, agora eu vou colocar a minha condição, vou colocar aqui o meu parâmetro. Faça enquanto o quê? Enquanto a célula que eu estou, então a célula que eu estou, e aí eu vou chamar essa por enquanto de célula linha 1, coluna 1, por enquanto, só que depois eu vou mudar. Enquanto a célula de 1,1 ponto valor for diferente do que eu guardei no meu mudar, certo? Então, enquanto o que eu guardei for diferente do que está selecionado lá na minha caixa de combinação, eu quero fazer alguma coisa, certo? Então, o que é que eu quero fazer? Primeiro, esse aqui, célula 1, não faz sentido, certo? Porque senão ele vai estar sempre perguntando se a célula A1 vai ter esse valor, e aí ele vai só procurar na célula 1, e aí não vai fazer nada. Então, eu quero procurar na linha 1, mas a coluna que eu quero mudar, que eu quero procurar, tem que mudar. E aí, como é que eu faço isso? Eu posso dizer para ele que vou fazer uma variável aqui, que eu vou chamar essa variável de coluna, e ela vai começar recebendo 1, certo? E aqui eu vou dizer que ele vai começar procurando na célula que tem a linha 1, e a coluna que ele vai estar procurando é a coluna de acordo com o valor da minha variável. Então, no começo, o valor da minha variável vai ser 1. Então, ele vai procurar primeiro na célula 1, que é a célula A1, certo?
Sendo que o que é que ele vai fazer? Se o valor da célula que eu tiver, ponto velho, né? Porque eu sempre coloco em português. Se o valor da minha célula for diferente do que está lá na minha caixa de combinação, o que é que eu quero fazer? Eu quero ir para a próxima coluna, né? Então, se eu quero ir para a próxima coluna, a minha variável coluna vai receber o que ela já tinha antes, que é 1, mais 1, certo? E aqui eu vou colocar o loop. Então, o que é que isso vai fazer? Ó? Primeiro, procure na célula 1 se o valor é diferente do que está selecionado lá na minha caixa de combinação. Se for diferente, eu quero ir para a próxima coluna. Então, o que é que vai acontecer? O valor da minha variável coluna vai receber o que ela tinha antes, que é 1, certo? Mais 1, então ela vai receber 2. Então, coluna agora é igual a 2, certo? E ele vai fazer o loop. Então, agora ele vai procurar na célula 1, coluna. Quanto é coluna? Coluna agora é 2. Então, ele vai procurar na célula 1, coluna 2. O valor é diferente do que está lá na minha caixa de combinação? Aí ele vai olhar aqui, coluna 2 é caso diário, então é diferente. Se for diferente, o que é que vai acontecer? A minha coluna vai receber o que tinha antes, que é 2, mais 1. Então, a coluna agora é igual a 3. E ele vai fazer o loop de novo, certo? Agora, o que é que ele vai fazer? Na minha célula 1, coluna, quanto é coluna? Coluna é 3 agora. Minha coluna 1, 3, ponto valor, é igual ou diferente ao que está na minha caixa de combinação? O que está na minha caixa de combinação é caso total. Então, o que está aqui é igual. Se isso aqui é igual, ele vai parar de fazer esse loop, certo? Então, o valor da minha coluna aqui que eu vou guardar é a coluna 3, que é a coluna de onde eu quero parar, certo? Então, eu fiz esse processo aqui todo, e é um loop bem simples, para encontrar qual coluna correspondente ao parâmetro que eu coloquei na minha caixa de combinação, certo? Então, agora que eu encontrei, o que é que eu tenho que fazer? A range que eu quero que seja a fonte da minha série 2 é toda essa coluna aqui, que vai lá da célula 1 coluna até o final da minha tabela, certo? Então, concordam que a minha range vai ser da célula 1 coluna, que foi onde eu parei, certo? Até a célula 1 coluna, ponto, e aí a gente vai usar o atalho end, abre parênteses, Excel na direção de baixo, né? Então, Excel down, que a gente já fez isso lá que a gente já fez isso na aplicação passada, que a gente usou o comando Excel down para ir até o final da tabela, certo? Então, da minha range, qual vai ser a primeira célula? Vai ser a célula 1 coluna, a 1, 3. Qual vai ser a última? Eu vou chegar na coluna 1, 3, vou dar um Ctrl para baixo. Então, a última é essa aqui, certo? Então, a minha range vai daqui até aqui, certo? Então, para isso, eu vou até pedir para ele selecionar para a gente ver, tá bom? Então, vamos ver como é que esse gráfico funciona até aqui. Vou mudar aqui. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um ponto de parada nesse começo, certo? Então, como é que eu faço esse ponto de parada? Eu chego aqui do lado e clico com o mouse. Então, quando ele for rodar essa macro aqui, ele vai parar aqui na minha primeira linha. E aí, a partir do momento que ele parar, eu vou apertando F8, que é aquele comando de depuração total, para ver o que acontece linha por linha, certo? Então, vamos lá, ó. Vou sair aqui do modo de design, e quando eu mudar isso aqui, ele vai começar a executar a macro. Então, eu quero ir para aumento UTI. Ele veio para cá e parou. Vou colocar aqui o gráfico de lado. Aqui eu vou vir para cá e tentar vir para cá. Pronto. E aqui eu vou apertando F8. O que é que ele fez? Primeiro ele vai ativar o meu gráfico. Ativou. Certo? Então eu vou apertar F8. Agora que ele ativou, estão aqui até selecionados os meus parâmetros. Certo? Então ele está aqui, por enquanto, vendo o dia e o caso diário. Certo? E aí eu vou criar uma variável mudar, que vai receber o que está lá na minha caixa de combinação, certo? E aqui, ó, eu criei aqui essa caixinha de variáveis locais para eu poder acompanhar o valor de cada variável, certo? Então, como é que eu faço para ativar isso aqui para vocês? Vocês vêm aqui em exibir, certo? Janela de variáveis locais. Aí vai aparecer isso aqui.
Então, por enquanto, mudar, a minha variável mudar está recebendo nada, e a minha variável coluna está recebendo nada, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar F8 aqui. Ele rodou essa linha aqui, a minha variável mudar está guardando aumento de UTI, que foi o que eu selecionei lá na minha caixa de combinação, certo? E agora a minha coluna está vazia. Quando eu apertar F8, ele vai rodar isso aqui, coluna igual a 1 por enquanto, certo? Então, o que é que ele vai fazer agora? Ele vai, faça enquanto a célula 1, porque coluna igual a 1, ponto valor, então, faça enquanto o valor da minha coluna 1 for diferente de aumento UTI. O que é que ele vai fazer? Aí ele veio aqui. A minha célula 1, o valor dela é diferente de aumento UTI? É. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai entrar no código e vai aumentar o valor da minha coluna. Então, coluna agora vai receber o que era antes, que é 1 mais 1. Então, coluna agora é 2. Tá vendo? E agora, como essa condição foi atingida, ele vai continuar o loop. Ele só vai parar quando essa condição não for mais atingida, certo? Então, eu vou apertar aqui F8 e ele vai rodar esse loop de novo. Vai ficar loopando até que isso aqui não aconteça mais. Até que essa condição aqui que eu coloquei pare de acontecer, certo? Então, vamos lá de novo. Aí agora, minha coluna é igual a 2. Então, ele vai procurar na célula da linha 1, coluna 2, o valor dela é diferente de aumento da UTI? Sim, é. Então, a minha coluna vai receber 3, certo? Agora, ele vai procurar aqui no caso total. Essa célula aqui é diferente de aumento UTI? É. Então, a coluna vai receber 4 agora, certo? Então, agora ele vai para a célula 1, 4. Então, ele vai para a célula da linha 1, coluna 4. O que tem aqui é igual ao aumento UTI? Não. Então, atendeu essa condição, ele vai entrar no meu código e vai aumentar o valor da minha coluna. Então, eu vou para a coluna 5 agora. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Vou para a minha linha 1, coluna 5 agora. E aí, foi o que aconteceu? Na minha linha 1, coluna 5, o que é que eu tinha? Eu tinha aumento UTI, certo? Então, essa condição aqui, o que é que aconteceu? Travou. Tá aqui. Então, o que é que aconteceu? Essa condição aqui, a célula 1,5 ponto valor, era igual ao que tem na minha variável mudar, que é aumento UTI. Então, sendo igual, essa condição aqui não foi atendida. Quando essa condição para de ser atendida, ele sai do loop. Então, saí do loop agora, porque eu encontrei a coluna que eu queria, que é a coluna 5. E agora ele vai selecionar a range que vai ser a fonte da minha série nova, certo? Então, eu vou dar um F8. Então, aqui, ó, percebam que ele já selecionou tudo. Porque essa range começa na célula 1, 5, e ela termina quando eu vou na célula 1, 5 e uso o comando end, que vai até o final da minha tabela, certo? Então, lembra que o objeto range, eu posso usar a célula de começo e a célula de final, foi o que eu fiz aqui, e eu pedi para ele selecionar, certo? Então, é assim que está funcionando o nosso código. Vou tirar aqui o breaking point. O que é que eu quero que ele faça agora com essa seleção? Eu vou em Active Chart, certo? Ponto. Então, Active Chart vai pegar o gráfico que está ativo. Aí ele usou o que? Deixa eu ver, se eu vier aqui para cá, ele usou o Series Collection, certo? Ele usou essa propriedade aqui. Então, eu volto aqui, ó, Series Collection. E aí, o meu gráfico só tem uma série até agora, certo? Então, qual vai ser o índice dessa série? Vai ser o índice 1, certo? Então, eu vou usar para mudar o índice 1. E aí, o que é que ele faz depois para colocar os valores? Vamos olhar aqui no módulo 2 o que é que ele faz para selecionar a fonte dos meus valores, certo? Ele vem aqui no Active Chart. Na Series Collection dele, nessa propriedade, ele usa o índice para dizer qual é que ele quer colocar, certo? Então, aqui era 2, para a gente vai ser 1, porque a gente só tem uma série, certo? E aí, ponto values, dá um igual e coloca a range que eu quero ir, certo? Então, eu venho para cá, ó, ponto values igual, e aí qual a range que eu quero ir? Eu quero ir para essa range daqui, que eu vou copiar e colar, certo? Feito isso, ele tem que mudar o nome da série também, né? Então eu venho aqui no módulo 2, foi o que ele fez. Ele chegou aqui, até aqui a mesma coisa, ele deu um ponto name e colocou a célula que ele quer encontrar para colocar esse valor. Sendo que aqui no nosso caso, o que é que eu quero?
Aqui no nosso caso, deixa eu copiar isso aqui e dar um ponto name. O nome da minha série pode ser também o nome que está guardado na minha variável mudar, né? Então eu chego aqui, ó, o nome da minha série vai ser mudar, tá bom? Feito isso, agora só uma questão de detalhe, eu vou dizer que o meu chart, active chart, ponto has title, certo? O que é que ele está dizendo? Com isso aqui, no meu gráfico ativo, a condição dele de ter título é verdade, eu coloquei aqui como true, então o meu gráfico vai ter um título. E como vai ser esse título? Eu venho aqui em active chart, ponto, e aí eu tenho que procurar qual é a propriedade que dá um título. Aí é essa aqui, ó, chart, cadê ela? Chart title, certo? E aí eu tenho que dar um ponto de novo, ponto que, ponto text. E aí qual vai ser o texto que vai aparecer lá no topo do meu gráfico? Pode ser análise de dados, traço, vou dar um espaço. Então, isso aqui é uma cadeia de texto, certo? Se eu quiser juntar duas cadeias de texto, o que é que eu tenho que fazer? Lembra que lá no comecinho do curso, a gente juntou o menor igual com a data através do comercial? A gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou dar aqui um comercial. E qual vai ser a análise de dados que eu vou fazer? A análise de dados vai ter esse nome aqui, certo? Então eu vou colocar aqui e mudar. Ele vai juntar o nome que está guardado na minha variável com análise de dados traço, certo? Por que eu não coloquei esse mudar aqui dentro das aspas? Porque senão ele entender que é a palavra mudar e não a variável mudar, certo? Então o que é que ele vai colocar? Ele vai colocar análise de dados e de acordo com o valor que tiver aqui dentro de mudar, vai aparecer do lado desse tracinho aqui, certo? Então, coloquei o texto, tudo bem. Agora, só para dar um toque final, o que é que eu posso fazer? Isso aqui é opcional. Vou colocar para aparecer uma caixa de texto. Então, como é essa caixa de texto? Eu vou escrever aqui MSG Box, que é uma caixa de mensagem, certo? Eu vou dar um espaço. Quando eu der um espaço, vai aparecer aqui essas dicas. Esse prompt aqui é o que vai aparecer escrito na minha caixa de texto, certo? Então, eu abro parêntese aqui e escrevo gráfico atualizado para espaço, e eu vou juntar com a variável mudar, que nem eu fiz aqui em cima. Então, se o valor do meu mudar for, por exemplo, UTI, ele vai aparecer uma mensagem gráfico atualizado para UTI, certo? E eu vou dar uma vírgula. Quando eu dou uma vírgula, eu venho para o meu segundo argumento da minha caixa de mensagens. E aqui é só sobre o botão que vai aparecer nessa caixa de mensagens. Certo? Aqui tem vários tipos de botão, tem o botão sim, não, tem o botão sim, não, cancelar, e por aí vai. Por padrão, o padrão é o OK only, ou seja, só vai aparecer o botão de OK. Se eu não quiser mudar nisso e deixar OK mesmo, eu vou dar uma vírgula de novo, sem escrever nada entre as duas vírgulas, certo? E aí eu vou para o terceiro campo. Nesse terceiro campo, eu vou colocar o título da minha caixa. Eu quero que o título seja gráfico Covid-19, certo? E isso aqui vai aparecer no topo da minha caixa. Os outros eu não preciso mexer aqui, porque não cabe na aplicação. E eu vou dar um Enter, certo? Então, o que é que a minha macro está fazendo primeiro? Eu vou pegar lá na minha caixa de combinação, que se chama mudar gráfico. Se eu mudar o valor dela, essa macro aqui vai ser ativa. Esse código aqui vai desencadear. E o que é que esse código vai fazer? Primeiro, ele vai ativar o gráfico que tem esse nome aqui, certo? Ele vai ativar o nosso gráfico. Depois eu vou pegar uma variável que vai guardar o que eu escolhi lá na minha caixa de combinação. Ele vai guardar o que tem escrito lá, certo? Depois que ele guardar, eu vou fazer essa série aqui de loop para encontrar qual coluna é correspondente ao que está guardado nessa variável mudar, que nem a gente já viu, certo? E depois ele vai selecionar a range que vai ser a fonte da minha série de dados. Isso aqui é opcional, certo? Eu só coloquei para ele selecionar para mostrar para vocês, mas para o meu código não serve, eu não preciso selecionar, então eu vou apagar, certo? E aqui sim vão começar as mudanças do gráfico. As mudanças do gráfico estão só nessas 4 linhas, certo? Então o que é que ele está fazendo? No gráfico que está ativo, que eu ativei ele aqui em cima, na coleção de séries dele, a série 1, porque eu só tenho uma série, os valores dela agora vão vir dessa range aqui, que foi a range que a gente encontrou através disso aqui, certo? E aí, qual vai ser o nome dessa série agora? O nome dessa série vai ser o nome que está guardado dentro da minha variável mudar, tá bom?
E aí eu digo agora que o meu gráfico vai ter um título, vou dizer que isso aqui é verdade. E depois que eu disser que ele vai ter um título, eu vou dizer que o título vai ser análise de dados e o que tem guardado dentro da minha variável, certo? Então, se for análise de dados de ocupação, se eu tiver escolhido lá na minha caixa de combinação ocupação, vai aparecer análise de dados e ocupação, tá certo? E depois que ele fizer essa alteração, mudar a série e mudar o título, ele vai mandar uma mensagem dizendo que o seu gráfico foi atualizado, certo? E agora vamos ver como é que isso aqui vai funcionar. Terminei o meu código, estou aqui no meu gráfico, certo? Eu vou aqui clicar e eu vou escolher um aqui. Digamos que eu quero ver a porcentagem de ocupação. Eu vou clicar aqui e mandou esse aviso aqui, ó. O gráfico foi atualizado para porcentagem de ocupação, que foi o que eu escolhi, e o título está aqui, gráfico Covid-19. E aí, como eu não escolhi nenhum botão lá na minha caixa de mensagem, vai aparecer só um botão de OK. Eu vou apertar OK, e aí o gráfico mudou. O título, percebam que mudou. Análise de dados, porcentagem de ocupação, e o meu gráfico também mudou. Percebam que aqui o eixo do meu gráfico, tá? Se eu dar um zoom aqui, está em porcentagem, certo? Se eu mudar para alguma coisa que não é porcentagem, por exemplo, ocupação em geral, ele vai mandar a mensagem que mudou, e aí ele mudou o nome da série, o título e o eixo também automaticamente, certo? Então, já está funcionando o que eu queria, eu reduzi todos esses gráficos para um só, certo? E aí, se eu quiser fazer uma apresentação ou deixar mais organizado, isso aqui vai deixar muito melhor. Agora vamos fazer uma alteração aqui para deixar isso aqui mais bonito, né? Já que a intenção é fazer uma alteração para deixar melhor apresentável, eu vou fazer isso aqui. Vou selecionar isso aqui tudo e vou dizer que isso aqui vai ter uma cor verde. Por que eu escolhi a cor verde? Porque é a cor que eu mais gosto e foi a cor que eu escolhi para escrever aquela macro lá. Então, quando eu escrever a macro aqui para mudar esse topo aqui, vai ser mais rápido. Mas como eu não tenho, eu vou ter que fazer na mão. Vou colocar aqui no meio, a cor vai ser branca, tamanho pode ser... Eu vou deixar até um tamanho maior, porque esse gráfico está no zoom menos 50%, certo? Essa fonte aqui, na verdade, está grande. Sendo que como eu estou no zoom muito de fora, vai parecer menor, certo? E aí está branco, vou colocar em negrito. E aqui vai ser Banscript, tá aqui. E aqui para esses aqui de baixo, o que é que eu vou fazer? Vou colocar bordas normais, colocar vocês centralizados em negrito e aumentar um pouquinho a fonte para 13, certo? E agora eu vou mudar essa cor aqui para um mais escuro, deixa eu ver. Esse aqui tá bom, eu acho. Certo? Agora, deixa eu aumentar uma linha aqui. Ó, percebam, se eu quiser deixar essa linha aqui igual essa aqui, o que é que eu posso fazer? Posso selecionar essa célula aqui. E esse pincelzinho aqui serve para eu copiar a formatação de uma célula. Então, eu clico 2 vezes nele. 1, 2. E agora, ó, se eu arrastar para cá, essa linha toda que eu selecionei vai ter a mesma formatação que isso aqui. Que essa célula aqui, tá? Então, nessa célula aqui de cima, em cima da lista, tem que dizer o que é que essa lista vai fazer, né? Então, eu vou colocar aqui... E aí, eu vou copiar a formatação disso aqui. Não. Vou escrever aqui em negrito e em preto, com tamanho de fonte 15, 16. Vou escrever aqui, escolha a série do gráfico. Aqui tá aqui, e aí eu posso escolher a série do gráfico por aqui, certo? E aqui, só para ficar mais bonitinho, eu vou selecionar isso aqui tudo, vou mesclar e vou escrever bem grandão no tamanho 36, eu não sei se é o suficiente, deixa eu escrever aqui, é o suficiente. Vou colocar aqui gráfico Covid traço, e aí eu vou colocar esse ls aqui em homenagem ao meu amigo que me emprestou esse gráfico aqui, tá? Então aqui eu vou terminar aqui, e aqui tá no meio, eu vou só deixar isso aqui mais bonito, né? Deixar aqui de verde escuro, em negrito, nessa fonte aqui, e aí tá pronto. E aí percebam que esse gráfico aqui de aumento, essa série aqui, tá aqui perto de 0%, então não vai ficar muito bom. Mas se eu vier aqui, pronto. E para finalizar eu só vou
colocar aqui uma borda no canto, certo? E aí tá pronto o meu gráfico, tá bem melhor apresentado. Aqui eu tenho um monte de gráfico, certo? Isso aqui é um gráfico normal. Se eu quiser editar também para mudar o estilo, eu posso vir aqui e mudar, por exemplo, se eu quisesse colocar azul, alguma coisa assim, tá bom? Então era isso que eu tinha de aplicação. Eu vou só pausar aqui porque eu queria ter mostrado outra coisa, mas não vai dar tempo, eu já estou estourando a carga horária do curso, certo? Mas só para mostrar outra coisa que a gente pode fazer também para deixar isso aqui mais completo. Eu vou só mostrar, não vou mostrar como faz. Se vocês tiverem vontade de fazer ou de aprender a fazer, é só eu posso ensinar vocês se vocês vierem falar comigo, tá? Aqui estou eu, só parei um tempinho aqui para escrever essa caixinha nova de texto. O que é que ela faz? Ela adiciona ou remove uma série. Digamos, por exemplo, que eu tenho todos esses gráficos, mas eu quero, por exemplo, comparar um gráfico com outro. Por exemplo, eu quero comparar o TI com o número de casos totais. E aí eu vou adicionar essa série, e aí ele criou aqui. Você pode ver que o número de casos é bem maior em relação ao número de casos na UTI, certo? E aí, se eu clicar de novo nesse botão, como já tem a série de casos total, ele vai tirar essa série daqui e vai voltar só a original, certo? E aí, caso eu remova, por exemplo, a série UTI, se eu remover, eu removi a minha única que tinha, eu vou ficar sem nada, mas aí eu posso chegar aqui e adicionar de volta, por exemplo, por porcentagem de aumento, inserir aqui, e agora se eu quiser ver com porcentagem de ocupação, ok, se eu quiser ver só a porcentagem de ocupação agora, eu venho aqui no aumento e removo, certo? Tudo isso aqui no botão só. E aí o código disso aqui é um pouco um pouco diferente, é um pouco maior, mas não tem nada de novo, certo? Eu vou mostrar aqui, se vocês quiserem pausar por curiosidade e ver, e aí se vocês não entenderem podem falar comigo. O gráfico, o código é esse aqui, certo? É um pouquinho maior, mas não tem nada de muito diferente não. A única coisa que ele tem de especial é tipo, que ele está checando se a série já existe ou não. Porque se ela existir, ele vai deletar. Se ela não existir ainda, ele vai criar. Tá? Mas aí eu não tenho tempo para mostrar para vocês, mas é uma opção que vocês podem fazer para melhorar a análise de vocês. Tá bom? O curso vai ficando por aqui. Eu vou só fazer um vídeo de encerramento muito rápido, que eu já gastei muito tempo de vocês. E é isso. Até já.